Leitura Livro dos Médiuns, capítulo 10, da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Dissemos que todo efeito que revela na sua casualidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade atesta por esta circunstância a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular a contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, da variedade infinita que apresenta os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provêm de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que mal, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala por nada dizer. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes, e por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavras. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. As comunicações sérias. Essas são poderosas quanto ao assunto e elevados quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso
é que os espíritos verdadeiramente superiores não recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. No tocante às comunicações sérias, cumpre-se distinga as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra de elevação da linguagem é que espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditarmos, se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante com todos os desenvolvimentos que tão importante o assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Instrutivas são as comunicações sérias, cuja principal objetivo consiste no ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre a ciência, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e continuadas em perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária por se julgar os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos conseguintemente incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo a nu a sua franqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio das aparições, ao nosso tato por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ouvidos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto pelas múltiplas causas que podem induzir em erro. Daí, o nos não demorarmos em torno dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, as palavras e as escritas. Estudá-la-emos em capítulos especiais.